9 pessoas presas, entre elas o bispo da Diocese de Formosa. Esse é o balanço da operação que investiga um esquema de fraude de dinheiro na igreja. E você vai ver ainda. Homem é flagrado por policiais agredindo mulher em Valparaíso. Polícia prende suspeitos do latrocínio contra um mecânico em Lusiânia. E os gols da rodada do Campeonato Brasiliense. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A violência está assustando os passageiros do transporte coletivo aqui no entorno. Ontem, uma mulher foi baleada durante um assalto dentro de um ônibus da BR-040 em Valparaíso. A bala calibre 22 ficou no assoalho do ônibus. O assalto foi na BR-040. Testemunhas disseram que 2 homens embarcaram próximo desse shopping em Valparaíso, se passando por passageiros. Só anunciaram o assalto depois de pagar a passagem. Colocou a arma na minha cabeça e falou, me dá o dinheiro do caixa e o seu celular. Cerca de 15 passageiros estavam na hora do assalto. Segundo o motorista, os bandidos estavam muito agressivos e acabaram se irritando com uma mulher que usava fone de ouvido. Ele disse que se estava desacreditando dele, achando que a arma era de brinquedo e pegou automaticamente, já acertou o tiro nela. A bala atingiu a mão da passageira, que tentou proteger o rosto. Depois de atingir uma das passageiras, os bandidos ordenaram que o motorista parasse o ônibus aqui nesse ponto e fugiram pelo mato. Segundo a empresa que faz essa linha, os assaltos já se tornaram rotina. A média é de 1 por dia. Todo dia tem assalto. Já teve carro que foi assaltado 2 vezes. Num dia só, um carro mesmo. Foi assaltado na primeira viagem e na última viagem. Os motoristas ficam tudo com medo, né? Fica difícil a gente arrumar até motorista para rodar, motorista, cobrador. E quem também se sente refém da insegurança são as pessoas que precisam usar o transporte público todos os dias. Tenho muito medo. Eu já fui assaltada até e tal. Aí... Já foi? Levaram? Como é que você anda agora depois disso? Olhando para tudo que é lugar. E olhando, desconfiando de todo mundo, sempre tenho medo de tudo. Eu fico com medo, porque mesmo assim a gente tendo um dinheiro, chave, celular, essas coisas, tem que esconder, porque é difícil a gente comprar e chegar e acontecer essas coisas com a gente. Mas essa realidade não aparece nos dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que mostra que no ano passado, em Valparaíso, foram apenas 57 casos de assaltos a coletivos. Isso porque muitas vezes a vítima não registra a ocorrência na delegacia. Pediram pra gente estar indo na delegacia do Céu Azul. Só que chegaram lá, pelo policial, o agente que estava lá no momento atendendo a gente, ele pegou e falou que era pra gente estar jogando, indo pra DP da Santa Maria. Em uma rede social, a mulher que foi baleada no assalto disse que está bem e aproveitou para alertar outras pessoas sobre o uso de fone de ouvido. Mas, para essa passageira, o jeito é contar com a sorte. Ele fica com medo. E sai de casa, pede a Deus que proteção, que aí você vai tranquilo. A Polícia Civil disse que é preciso uma denúncia formal para investigar se houve omissão de servidores em não registrar o boletim de ocorrência do assalto. Já a Polícia Rodoviária Federal disse que está fazendo operações para tentar impedir esse tipo de crime e que está sendo reforçado o patrulhamento. Um homem acabou baleado no fim de semana em Valparaíso. Ele foi flagrado por policiais agredindo uma mulher. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. O caso foi no bairro Valparaíso 2 no fim de semana. Nessas imagens, no canto da tela, dá para ver que o portão se abre e que o casal está brigando. A mulher chega a cair. Logo, aparece um homem de azul com uma arma. Em seguida, aparece uma mulher de camiseta branca. Os dois são policiais militares que estavam de folga. Começa uma negociação para que o homem se entregue. A conversa dura entre 10 e 15 minutos e eles vão andando pela rua. O homem simula estar armado. O policial então atira na mão dele. Logo em seguida, chega a polícia militar, que foi chamada por vizinhos. Eles conseguem render o suspeito. O homem está internado no Hospital Regional de Santa Maria. Assim que ele tiver alta, será levado para o presídio de Valparaíso. Se condenado, a pena por agressão e desobediência pode chegar a 3 anos e 6 meses. A mulher também permanece internada.
Veja a seguir: Ministério Público encontra dinheiro e joias na Diocese de Formosa. O bispo da cidade e mais 8 pessoas foram presas. E ainda, polícia apresenta suspeitos de latrocínio contra o mecânico aqui em Lusiânia. Agora são 7h34, a gente volta já. Moradores de Formosa foram surpreendidos hoje por uma operação do Ministério Público que prendeu o bispo da cidade e mais 8 pessoas. Segundo as investigações, eles desviavam dinheiro da igreja. R$70 mil, além de dólares e outras moedas estrangeiras. O dinheiro foi apreendido no fundo falso de um armário da paróquia. Os policiais encontraram ainda várias joias e relógios. Os mandados de busca e apreensão e de prisão aconteceram em Formosa, Planaltina de Goiás e em Posse. 9 pessoas foram presas, entre elas padres, membros da administração da diocese, empresários e o bispo de Formosa, Dom José Ronaldo Ribeiro, apontado como líder da associação criminosa. Segundo o Ministério Público, os desvios de dinheiro aconteciam quase que diariamente. O esquema funcionava assim: o dinheiro do dízimo e as arrecadações com festas religiosas e casamentos, por exemplo, iam direto para a Cúria. Lá, o secretário que cuidava das contas recolhia esses valores e descontava os cheques nas agências bancárias. Em seguida, repassava para o bispo Dom José. De acordo com o MP, foram desviados mais de R$2 milhões. Segundo os padres que foram ouvidos até agora, era dinheiro, uma espécie de mensalidade que era paga por aqueles padres que estavam situados em paróquias mais, vamos dizer assim, lucrativas, né, que tinham uma arrecadação maior. O Ministério Público apreendeu também vários documentos como extratos bancários. Interceptações telefônicas ajudaram a desarticular a quadrilha. De acordo com as investigações, o dinheiro foi usado para a compra de carros de luxo, fazendas e até de uma lotérica na cidade de Posse. 2 empresários que, segundo o MP, são laranjas, estão no esquema. Apropriação indébita é um deles, quando você se apropria de um dinheiro que não te pertence. Associação criminosa, foram mais de 3 pessoas que estavam associadas para a prática desses crimes. Nós temos a lavagem de dinheiro, que é que você utilizar, dar uma aparência de legalidade para um dinheiro que tem uma origem ilícita, né? E nós temos aí a falsidade ideológica, porque foram inúmeros os documentos que foram falsificados aí durante esse período. A investigação começou no ano passado, depois que fiéis denunciaram o caso e pediram mais transparência na prestação de contas dos gastos da diocese. Os moradores pedem rigor na apuração. A gente vai esperar o que vai acontecer, né? Eu sei que todos estão chocados. Quem deve vai ter que pagar. Os presos foram ouvidos hoje à tarde. As 9 pessoas vão cumprir prisão temporária na carceragem do Fórum de Formosa. O bispo Dom José Ronaldo Ribeiro disse que o advogado dele ainda não teve acesso ao processo e nega qualquer envolvimento com os crimes. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil diz que está buscando mais informações sobre o caso. A polícia cumpriu hoje 3 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento no latrocínio, que é o roubo seguido de morte de um mecânico aqui em Lusiânia. O crime foi em maio do ano passado. A repórter Berenice Leite está ao vivo e tem os detalhes. Uma boa noite para você, Berenice. Como é que a polícia chegou até esses suspeitos? Oi, Giliardi, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, o caso foi descoberto porque no dia do crime, um dos suspeitos acabou levando um tiro no pé acidentalmente e recebeu socorro em um hospital de Goiânia. A polícia, então, chegou até eles e foram presos Patrick Marques dos Santos, além de Matheus Siqueira do Nascimento e Agnaldo Pereira da Rocha, que seriam os mentores do crime. O Agnaldo e o Matheus, eles já cumprem pena por outros crimes em Cristalina. De acordo com as investigações, o carro da vítima seria usado para praticar roubos aqui na região. O crime foi em maio do ano passado. A vítima, Saulo Lima Pires, de 36 anos, voltava para casa quando foi abordado pelos criminosos. O corpo dele foi encontrado horas depois do desaparecimento, abandonado em uma via pública. Agora a polícia tem 30 dias para concluir o inquérito e os suspeitos serão indiciados pelos crimes de associação criminosa e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Giliardi. Obrigado, Berenice. Boa noite para você. E em instantes, o desafio da polícia em combater o roubo e furto de celulares. E ainda os gols dos times goianos na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasiliense. 7h41, a gente volta já.
O celular é um dos objetos mais visados pelos ladrões. Você vai ver agora que o combate ao furto e roubo dos aparelhos se tornou um desafio para a polícia do DF. Rodoviária do Plano Piloto. A Polícia Militar tenta combater por aqui o mercado negro de celulares roubados. Esses dois jovens foram revistados. O de vermelho tem 17 anos e o outro, 18. Na mochila, o policial encontrou um celular e o tenente Oliveira digitou asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, para conseguir o número de identificação do aparelho. Só assim foi possível consultar com a polícia se havia alguma restrição. Consultar para ver se o celular é roubado ou furtado. Enquanto o policial esperava... O que eles costumam fazer? Usar duas camisas, que eles costumam roubar, fazer uma vítima e na fuga eles trocam de camisa, trocam de roupa para não ser identificado pela polícia. Lembra do celular? Esse celular aqui não consta nada contra ele, tá tranquilo, não tem furto e nem roubo nas ações, mas os dois indivíduos aqui, todos os dois têm passagem por tráfico, têm passagem por roubo, inclusive o dono do celular já foi preso por roubo de celular já. Só nos 15 primeiros dias de março, 20 celulares já foram recuperados por causa das operações feitas na rodoviária. Em outra abordagem, um suspeito estava com uma tesoura. Não é para roubar ninguém, não. Não é só para me defender. Dá para defender dos outros, aí você vai matar dos outros panelinhas. Não, vou matar não. Se alguém tentar me furar ali, eu vou deixar o cara me furar. Eu só para me defender só. Tá, só defender. É muito fácil encontrar uma vítima de assalto por causa do celular. Você já foi assaltado? Já. Quantas vezes? 3. Meu filho já foi 3 vezes o celular. O celular tá aqui um pouco exposto, não fica com medo não? Fica. A Zilda mora em Taguatinga e me contou que foi assaltada 3 vezes só na região da QNL. Tô correto? Correto. Mês passado, ela foi vítima mais uma vez, agora de um furto, e só percebeu que estava sem o celular quando foi mandar uma mensagem. Como é que foi isso? Certo, eu estava dentro de um ônibus no Pistão Sul, e quando eu cheguei ao meu destino, na faculdade, e vi que eu estava sem meu celular e ele foi subtraído dentro do próprio ônibus. Hoje você fez o bloqueio desse aparelho, comprou outro celular? Bloqueei, mas não comprei, né? A minha filha me deu um celular dela usado. Não vai comprar mais nenhum aparelho? Não vale a pena mais. Para ladrão levar, é melhor não. Entre janeiro e fevereiro desse ano, a Anatel fez quase 10 mil bloqueios por roubos e furtos. Só em 2018, a PM apreendeu de bandidos 314 celulares em todo o DF. Na maioria dos casos, a vítima estava distraída. Quando o criminoso vai roubar qualquer cidadão, a pessoa já percebe. Ele vê, a pessoa está estranha, parada num ponto, está vindo na direção dela, olhando muito, dá tempo dela correr, dá tempo dela gritar, dá tempo dela fazer alguma coisa. Agora, se ela está no celular distraída, o criminoso pega ela de surpresa. Agora, o futebol no final de semana teve os primeiros confrontos das quartas de final do Campeonato Candango. Vamos ver então os resultados. Lusiânia e Gama. O jogo foi no estádio Serra do Lago e o Azulão teve o apoio da torcida, mas isso não foi o suficiente e a partida terminou empatada, 1-1. Formosa e Ceilândia. O Ceilândia levou a melhor e venceu. Gols de Didão e Ronan. Final 2-0. O Paracatu jogou contra o Brasiliense e perdeu por 2-0. O Real encarou o Sobradinho no domingo, no estádio Bezerrão. O Sobradinho levou a melhor e conseguiu a vitória por 4-2. O Lusiânia volta a jogar contra o Gama na quarta-feira no estádio Bezerrão, às 8h30 da noite. O próximo jogo do Formosa contra o Ceilândia será na quinta, às 3h30 da tarde, no estádio Abadião. E no fim de semana teve uma competição de bike aqui em Lusiânia. A prova, que tem como cenário o Cerrado Goiano, teve recorde de participação e de público. Foram 390 inscritos. Mais de 2.000 pessoas se juntaram para acompanhar a prova, que tem 64 quilômetros. No caminho, todos os competidores puderam aproveitar essa bela paisagem do Cerrado Goiano. E não pense que o caminho foi fácil, não. Teve subida, chuva e muito sol. E que sol! E o J2 dessa segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente volta a se ver amanhã. Tchau!